Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, chegamos finalmente no final do jejum dos Santos Apóstolos. Na festa comemoramos os principais dentre eles. Nós comemoramos amanhã os 12, hoje estamos comemorando os chefes, os príncipes, Pedro e Paulo. Em uma certa data de dezembro, nós comemoramos também os 70. E hoje falemos um pouco então sobre os chefes dos apóstolos, um pouco sobre o que é essa característica, quando se diz apóstolo, o que significa isso, o que significa que a igreja é apostólica e assim por diante. Primeiramente temos o maravilhoso, esplêndido, destacável Pedro. Pedro, chamado Simão, filho de Jonas, ou seja, Bar Jonas, era filho justamente de Jonas e, portanto, esse prefixo Bar significa filho no aramaico, e Nosso Senhor o designou para ser aquele que seria o campeão, o chefe dos apóstolos. Quando nós dizemos chefe, é claro que não estamos falando de nenhum tipo de supremacia, mas sim uma primazia, o primeiro entre eles, o primeiro a dar o exemplo da confissão de fé. E como isso sucedeu? Foi narrado no Evangelho de hoje que acabamos de ler, que o apóstolo Pedro, quando interrogado entre todos, junto com todos, quando Nosso Senhor estava já preparando-os para justamente revelar a sua autoridade, sua identidade divina escondida ao mundo, revelando a eles primeiramente que ele de fato não era mais um mero novo profeta, também se fosse para ser considerado Messias, que tipo de Messias seria esse? Bélico, político, militar, ou na verdade aquilo que foi revelado a Pedro. Quando foi perguntado, quem dizeis? Vós, que é o Filho do Homem. Então, alguns disseram que, alguns dizem, comentam por aí, mestre, talvez seja Elias, ou João Batista, ou talvez o profeta Jeremias, ou um dos profetas. Mas Simão, tomando a palavra, disse, Senhor, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, Nosso Senhor jubilou-se e disse a todos, bem-aventurado és tu, Pedro, porque agora te chamo Keifas, que do aramaico significa pedra. Bem-aventurado és tu, Keifas, porque tu, Simão, filho de João. Porque não foi nem a carne nem o sangue que pôde te revelar isso, mas sim o meu Pai Celestial que está nos céus. Significa, meus amados cristãos ortodoxos, que a confissão de fé de Pedro não foi dada a ele através de um anjo, nem tampouco de um outro apóstolo, nem algum santo, nem tampouco ele deu isso nas Escrituras. Foi dado a ele um conhecimento direto, revelado à sua razão e ao seu coração, de que Cristo que estava andando com eles, o Jesus de Nazaré que andava com eles ali, era não apenas mais um profeta, mas sim o Messias, e o Messias não apenas enquanto a linguagem messiânica aponta, mas como nós professamos o Cristo, o ungido, aquele que significa não um mero profeta nem um libertador, mas o Filho do Deus vivo, consubstancial ao Pai e ao Espírito que também seria revelado. Essa confissão de fé tornou-se, portanto, aquilo que Nosso Senhor falou, tu és agora rocha, pedra, e sobre esta pedra construir minha igreja. Que pedra? A pessoa de Pedro? Por favor, Deus precisa de um homem para construir sua própria igreja? Se sua igreja é o seu próprio corpo, como pode ser que o corpo de Deus seja o corpo de Pedro? Isso é uma interpretação forçada, que muito recente, devido ao papismo e todo o domínio político e césaro-papista no Ocidente, houve, infelizmente, esta interpretação que macula muito e confunde as pessoas. Quando o Senhor diz, sobre esta pedra construir a minha igreja, tu és Simão, filho de Jonas, agora pedra, rocha, sobre esta rocha, sobre essa pedra construir a minha igreja, sobre essa confissão de fé que tu acabaste de dizer, sobre esta fé, a fé apostólica, a partir de agora, a fé apostólica, a fé de que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, sem faltar nada em relação ao Pai, sendo igual ao Pai e ao Espírito, consubstancial, óseos, da mesma ousia, ou seja, da mesma substância, da mesma natureza que o próprio Pai, eu mesmo que falo convosco. E por isso, bem-aventurado és tu, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que está no céu
te revelou diretamente, e por essa confissão que tens, essa confissão de fé, nesta rocha, desta fé, eu construirei a minha igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. E por isso, temos aí o grande destaque de Pedro como o líder dos apóstolos, o primaz, o primeiro que sempre falou, devido a justamente esse dom que foi dado a ele de receber a fé apostólica, e depois dele, claro, todos os outros compartilharam esta mesma fé. Depois nós tivemos, obviamente, posteriormente, já no fim daquilo que seria a eleição dos apóstolos, quando estavam já começando até a pregação em Jerusalém e nos pequenos arredores, tivemos então o maravilhoso Paulo, que teve a sua conversão, foi feito também príncipe dos apóstolos, mas posteriormente, somente após sua conversão, quando ele estava viajando na travessia para Damasco, caiu do cavalo, depois ficou cego, e quando foi batizado por Ananias, suas escamas caíram, e ele obviamente teve o catecismo, e não só com o catecismo da fé apostólica, não só ele teve a cura de sua cegueira física, mas muito mais o polir de sua visão espiritual, entendendo que aquele que ele perseguia era o próprio Cristo, e que na verdade ele estava equivocado em seu zelo. Seu zelo tinha que ser direcionado para um outro tipo de abordagem, a abordagem daquilo que o próprio Gamaliel, seu mestre, o havia ensinado, que sim devemos ser zelosos no guardar da fé, mas sinceramente, quando a fé necessita perseguir outros, açoitá-los, persegui-los, colocá-los na prisão, isso já não é um tipo de defesa da fé. A fé é defendida pela nossa vivência dela, pelo mantermos-nos nela, antes de tudo, e, na medida do possível, praticar aqueles que são os estatutos dessa fé. Não sair por aí perseguindo e matando, como diz Gamaliel, isso é uma tolice, porque aquele que for de Deus, ninguém poderá destruir. E o que não é de Deus, por si mesmo, se dissolve. É simples. Então, Paulo lembrou-se daqueles ensinamentos de Gamaliel, pôde adotar para si o conhecimento doutrinário judaico de Gamaliel, mas também agora, recebendo o catecismo de Ananias, pôde inteirar-se dos segredos de tudo aquilo que havia sido revelado pelo Messias aos apóstolos e depois, como disse ele mesmo, diretamente a ele, pelo próprio Cristo que também o ensinou. E esse conhecimento ele recebeu, como narra o próprio Atos dos Apóstolos, tornou-se o apóstolo das nações. Por quê? Porque, como diz a própria Escritura, Paulo tornou-se o apóstolo das nações, no sentido que foi levar, numa das suas viagens apostólicas longuíssimas, viajou praticamente, com exceção de alguns raros pontos do mundo, onde ele não visitou, mas sim outros apóstolos, praticamente todo o mundo letrado, todo o mundo cheio de conhecimentos categóricos e dialéticos, foi visitado por Paulo, como nós vemos hoje, estavam atentos nas estiqueiras, nos tropários, nos textos para a nossa vigília, vimos que Paulo, o retórico, visitou justamente todos os retóricos, levando a eles a iluminação da verdadeira filosofia, da verdadeira verdade, que era nada mais nada menos que revelasse a pessoa, o amor maior, o próprio nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, a qual é igual ao Pai e ao Espírito. E por isso, meus amados cristãos ortodoxos, São João Crisóstomo, nas suas homilias para a festa dos apóstolos, nos seus comentários para a festa de hoje, nos diz que a glória de Roma é tamanha, mas não tanto quanto pelo fato de que os apóstolos, os líderes deles, Pedro e Paulo, terminaram suas vidas justamente em Roma. Foi em Roma que eles deram o seu último testemunho de sangue até para nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, São João Crisóstomo diz que a glória de Roma é grandíssima, tem uma glória histórica, uma glória de vitórias, de conquistas, de reinos, capital de império, grandes façanhas e conhecimentos foram realizados e guardados, envolvidos em Roma, mas Roma é gloriosa antes de todas as cidades, após Jerusalém, porque no dia dos juízos, quando todos os corpos foram ressuscitados, o mundo brilhará, primeiro em Jerusalém, devido à quantidade enorme de mártires que ali tem, sem falar dos profetas que ali foram martirizados, mas também uma multidão infinita de mártires levantar-se-á de Roma, onde estão sepultados nas catacumbas, onde estão sepultados justamente em todo aquele hall de que o Vaticano atualmente guarda,
com as relíquias dos santos mártires que morreram e foram enterrados. Infinitos mártires foram ali, também testemunhas de Cristo, ou seja, a palavra mártir quer dizer testemunha da fé em Cristo, até mesmo com derramamento de sangue, decapitação. Apóstolo apóstolo Pedro terminou sua vida em Roma, glorificando a Deus como seu mestre, crucificado, mas como se sentia-se indigno de ser levado ao matadouro como seu mestre, exigiu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Depois, o apóstolo Paulo, como narra-se, foi garantidamente pelas escavações atuais e pesquisas, sim, morreu em Roma, foi decapitado, só que fora da cidade, que era cidadão romano. Ficaria muito estranho que esse cidadão romano fosse morto da cidade. Então, quando ele realmente foi decretado sua prisão, chegou o momento que, né, foi levado, sua influência, só a sua presença viva ainda era muito influente. Então levaram para fora da cidade, fora das muralhas de Roma, onde até hoje uma basílica fora das muralhas, Basílica de São Paulo, onde ali foi justamente encontrado, depois, após algumas escavações, a sua própria tumba debaixo do altar, onde estava Paulo, Apóstolos Mártires, em latim, que justamente mostra que ele foi morto fora da cidade, foi decapitado. Hoje as relíquias de Pedro e Paulo jazem justamente na Basílica de Latrão, no Vaticano, onde estão ali aquelas relíquias dos príncipes apóstolos, Pedro e Paulo, e portanto essa é a glória de Roma, como nos ensina Crisóstomo, e ali eles terminaram e tiveram o desfecho de suas vidas de maneira maravilhosa. Todos sabem de onde é a origem do termo Covades, no Vaticano, a colina de Covades, onde nosso apóstolo Pedro estava justamente, depois de finalizar a sua pregação em Roma, assim como Paulo, chegaram a se encontrar. Isso até quando estava no Paraguai, agora houve uma dúvida sobre isso, uma polêmica foi levantada, um questionamento, de que talvez Pedro e Paulo nunca nem se encontraram, nunca nem se falaram, ou talvez realmente eram mal entendidos, ou quiçá nunca chegaram a Roma, que quem fundou a sede de Roma foram outros apóstolos. Verdadeiramente um bispo sentar-se numa sé é uma coisa, essa sé ser fundada por algum bispo é outra, mas que os apóstolos Pedro e Paulo certamente derramaram, influenciaram a população romana. Isso até pela epístola de Paulo. É óbvio que sim, pisaram em Roma no final de suas vidas, como aqui eu estou vos explicando, e que se cruzaram. Claro que houve uma época, uma certa ocasião, que se cruzaram, se cumprimentaram, e depois cada um seguiu novamente o seu caminho. Então, quando viu-se Pedro em uma situação dos romanos também, estavam numa situação um pouco dura, vamos dizer assim, de coração, lembrou-se de que Nosso Senhor disse, quando chegas no lugar, e certas pessoas, né, havia já perseguição decretada, ainda que haviam famílias piedosas entre os romanos, a população de Roma inteira perseguia os cristãos. Então ele lembrou-se das palavras do Senhor, quando chega num lugar, e um lugar não te recebe bem, não acolhe a minha palavra, então você só deseja a paz voltará para ti, balança os seus ombros, sacode a poeira de suas sandálias e vai para outro lugar. Ele pensou nisso, então direcionou-se para sair por uma certa saída da cidade de Roma, em direção às colinas, e então, né, em uma dessas colinas, enquanto ele estava indo, de repente ele viu Nosso Senhor voltando e cruzou sobre ele, e por isso veio o nome latim Covades, quer dizer, para onde vais, Pedro? E ele, Senhor, estou indo levar a palavra para outro lugar. E Nosso Senhor diz, Covades, Pedro, para onde vais? Eu mesmo estou indo agora em Roma, vou dar testemunho lá. E ele entendeu aquelas palavras que o Senhor havia dito a ele, quando tu eras jovem, tu te cingias e ia onde querias, mas quando fores velho, alguém te cingirá e te levará para onde não queres. E ele entendeu que Nosso Senhor estava indo lá derramar o sangue, porque quando nós somos supostamente martirizados, quem sofre o martírio naquele momento é Cristo, no lugar da pessoa, misticamente falando. Então Pedro obviamente entendeu que ele devia voltar e se colocar tranquilamente nas mãos dos romanos, porque havia chegado a sua hora, e daí até hoje tem o famoso local Covades, nessa colina fora de Roma, nos arredores de Roma, onde Pedro teve esse encontro com Nosso Senhor, e se diz que seu arrependimento era muito grande, devido a ter negado Nosso Senhor, que tantas lágrimas escorriam diariamente de seu rosto, quando ele escutava o galo cantar, de que havia até marcas já, né, o caminho das lágrimas haviam deixado uma marca fixa
em suas duas bochechas, de tanto que ele chorava profundamente quando ouviu o galo cantar, lembrando-se de sua negação. Por isso foram realmente pessoas excepcionais, Pedro e Paulo, e receberam os dons. Agora vamos falar dos dons que essas pessoas receberam, como eram apóstolos. Quando dizemos que a pessoa é apóstolo, ela recebeu o dom de receber aquilo que é a apostolicidade da igreja. E o que significa esta apostolicidade? A fé dos apóstolos, ela tem dois fundamentos. Tem muitos dons, quando se diz a fé, uma igreja apostólica. Quais são os dons de uma igreja apostólica? São muitos dons, mas nós podemos falar aqui, primeiramente, sobre os dois pilares de uma igreja apostólica. E, portanto, quando dizemos, uma pessoa é um apóstolo, essa pessoa levou a uma nação, levou a uma cidade, uma família, uma casa, a uma comunidade, justamente aquilo que é a igreja apostólica, que estabeleceu uma assembleia apostólica. Para dizermos que uma assembleia apostólica, nós temos que partir para os dois pilares primordiais para entendermos o que seria esse legado apostólico. Quando um apóstolo leva os seus dons para uma comunidade, para estabelecer essa continuidade, o que ele leva? Ele leva primeiramente a fé apostólica. Então vamos falar um pouco sobre o primeiro pilar do que seria uma igreja dita apostólica. O termo que une tudo isso que nós vemos na igreja é uma só, porque é apostólica. Não pode ser outra coisa, ela é uma porque ela é apostólica, e vamos já entender por quê. Ela não é duas, nem três, nem igrejas separadas, é uma só igreja, porque é apostólica. Também é santa, porque tem a fé apostólica. E também ela é católicos, katholos, em grego, porque justamente é uma igreja apostólica. Então vejamos o que significa isso. Uma igreja apostólica, o primeiro fundamento, possui a fé apostólica. O que é a fé apostólica? Quando o próprio Pedro acabou de ser exemplo para nós de que ele recebeu a revelação direta de Deus Pai, que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, era o Messias, o Cristo, Filho de Deus vivo, ele não recebeu isso nem de um anjo, nem de outro santo, nem de outro apóstolo. Ele recebeu essa revelação diretamente de Deus. Então, a primeira característica, o primeiro pilar de uma igreja apostólica é que a sua fé, por ser apostólica, significa que não é a fé inventada. Essa fé não foi recebida pelos apóstolos no dia de Pentecostes, e mesmo antes por nosso Senhor, quando ensinou eles seus conhecimentos, não foi uma fé recebida de homem, como as outras parasinagogas o são, por suas doutrinas e conhecimentos. Não foi uma fé recebida de anjos, nem tampouco, eles podem até ser mensageiros, claro, em algumas ocasiões, mas a doutrina não veio deles, tampouco nem de outro santo da igreja, tampouco, não é isso. Essa fé foi recebida diretamente do Espírito Santo para os apóstolos, e a plenitude desse conhecimento, o que faltava para eles aprenderem, ou o que a sua memória necessitava lembrar dos ensinamentos que nosso Senhor deu a eles, isso foi lembrado a eles, para eles, no dia de Pentecostes, e portanto podemos dizer que toda a plenitude da doutrina, uma nova doutrina até foi dada a eles. Por quê? Porque a doutrina que eles tinham era uma doutrina antiga, uma doutrina que era mais um espelho, um modelo, um protótipo do que seria a verdadeira doutrina nova. Portanto, a igreja que já existia desde a fundação do primeiro anjo passou por uma renovação brutal no dia de Pentecostes, quando os apóstolos receberam toda a graça do Espírito Santo, que faria com que eles lembrassem todos os conhecimentos e até chegassem à perfeição do conhecimento da verdade. Quando nós dizemos conhecimento da verdade, estamos dizendo que os apóstolos não possuem conhecimento humano, nem científico, nem filosófico, de nada. Eles possuem o conhecimento eterno, a verdade eterna, revelada e articulada através de palavras, milagrosamente, em seus intelectos, pela graça do próprio Espírito, que tornou algo inacessível, incognoscível à razão, disponível através de teoria, de visão divina, para eles, seres humanos, de maneira articulada, sem intermediário, sem uma metodologia de dialética ou retórica, simplesmente o conhecimento da verdade pairou sobre suas mentes, ainda que eram seres humanos caídos, porque no Pentecostes eles foram feitos vasos do Espírito Santo, receptáculos da graça, e com essa condição, eles se tornaram, portanto, os apóstolos, aqueles que possuem a fé apostólica. Primeiro pilar da igreja apostólica significa possuir uma doutrina que não era deles,
nem de anjo, nem de santo, nem de profeta. A doutrina diretamente de Deus, revelado pelo Espírito em seus intelectos, em seu coração, mais especificamente falando, de tal maneira que não esqueceriam, passariam adiante e ainda na plenitude. Uma nova doutrina sobre como é verdadeiramente o amor de Deus para com o homem, coisa que não se sabia antes. Como que seria a aquisição desse amor, coisa que não se sabia antes. Como se daria a participação em mistérios que não se conhecia, nem se tinha ideia antes. E como se daria agora a salvação do homem, que era prometida através das promessas, mas ainda não realizada. E se agora é realizada, como se daria, e isso foi, portanto, aquilo que foi ensinado aos apóstolos. Uma nova doutrina, uma doutrina plena, sem nada faltando, um conhecimento sobre tudo o que se deve conhecer. E, portanto, por isso dizemos que o primeiro pilar é uma fé apostólica. Fé esta que é passada de geração em geração, os apóstolos receberam, e depois passaram essa fé para outros. Quando nós dizemos fé apostólica, vocês têm que entender que significa a fé que os padres ensinaram, explicaram, que os mártires morreram por. E esta fé apostólica é a fé que fundou o universo. Os apóstolos pregaram, os padres explicaram, os mártires morreram por, e foi a fé que estabeleceu o universo. Isso é fé apostólica. Isso não é um conhecimento que se adquire por estudo tão pouco apenas. Isso tem que ser recebido em tradição vocal, em conhecimento vivido dentro de uma paróquia, dentro de uma comunidade, de geração em geração, por esses sucessores. Os apóstolos foram os primeiros hierarcas e deixaram os seus bispos sucessores, que esses deixaram os seus discípulos e bispos, e assim até o dia de hoje. E por isso dizemos que uma fé é apostólica, por isso, quando ela tem conexão ininterrupta com a tradição dos próprios apóstolos, uma fé apostólica. Uma igreja que não possui essa fé apostólica, ela não é uma igreja ainda que se intitule assim. Não passa de uma para-sinagoga, uma igreja paralela, uma igreja inventada por homens, ainda que diga que é a igreja, não é a igreja católica, porque não tem a fé que explica tudo, sobre todos, e sobre todos os tempos, e sobre todos os temas. Então, algo está faltando aí, quando não possui a fé apostólica, e uma igreja só é igreja se tem a fé apostólica como seu primeiro pilar. Segundo lugar, o segundo fundamento, o segundo pilar de uma igreja apostólica é justamente aquilo que é o sacerdócio apostólico. O que é esse sacerdócio apostólico? Não é o sacerdócio segundo a linhagem de Arão. É o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E como nós dizemos ordem de Melquisedeque, Melquisedeque era um representativo, um protótipo, um modelo de Cristo. Porque o sacrifício que Melquisedeque ofereceu não foi animal. Ele ofereceu pão e vinho, como nos narrou Abraão. E por isso já era um protótipo do que seria o sacerdócio segundo Cristo. Enquanto os levitas, através do sacerdócio de Arão, possuíam um sacerdócio fraco e incompleto, ao ponto de terem que, para abrandar a Deus, oferecerem animais, agora nós temos que o sacrifício que Deus pede é o coração contrito e quebrantado. E isso será dado a ele na perfeição, oferecendo-se o corpo e sangue de Cristo, das espécimes visíveis de pão e vinho, mas verdadeiramente mudadas, sofrem câmbio para aquilo que é o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. E esse é o Cordeiro imolado de agora, que é oferecido. E claro, quando nós dizemos o sacerdócio de Melquisedeque, não nos referimos apenas à Eucaristia, mas a todos os mistérios que agora o sacerdócio apostólico pode manipular, dar para a igreja gratuitamente, para que a igreja entenda agora como se pode ser salvo, como chegou essa salvação para esta igreja apostólica. Através da nova doutrina, uma renovação ocorreu tanto na igreja, que agora o homem é capaz de ser salvo através de uma terapia, através de um modo de vida, onde ele vai aos poucos sendo curado. Não existe aqui moralismos, existe aqui terapia, existe aqui arrependimento, coração que vai sendo quebrantado, vai mudando, e isso, portanto, se dá através da participação dos mistérios. Mistérios esses
que são manejados, gerenciados pelos apóstolos, que foram os primeiros que receberam em Pentecostes a elevação ao grau de hierarcas, podendo ganhar o dom do sacerdócio de Melquisedeque, ou o sacerdócio apostólico, onde os mistérios agora serão imperados pelos apóstolos, para que possam realizar aquilo que é o funcionamento desse hospital, que é a igreja. Porque a igreja não é um tribunal, a igreja é um hospital para curar aqueles que querem entrar nessa terapia, que a médio e longo prazo produz santos. E é por isso que o segundo pilar, então, da igreja apostólica é o sacerdócio apostólico. E não basta dizer que tem esse sacerdócio apostólico. Muitos podem dizer que tem, mas, na verdade, esse sacerdócio tem que ser uma cadeia ininterrupta de sucessão, de apóstolo a apóstolo ao longo dos tempos, de bispo a bispo, até que cheguemos de maneira numa cadeia ininterrupta àquilo que foram os primeiros apóstolos, que foram pregando e estabelecendo essas comunidades em todos os tipos de nação, de língua, de povos, e essas línguas, nações e povos e culturas foram deixando também os seus sucessores até o dia de hoje. Então, o que acontece? Se uma igreja se diz igreja, mas não possui essa também sucessão apostólica, ela não é uma igreja, ela não voltou também a ser denominada como uma parasinagoga, no máximo, porque não adianta, ela pode até proclamar até a fé, doutrinariamente a fé apostólica que dizemos, pode falar desta fé e até pregá-la tranquilamente, sem nem pôr nem tirar, mas se ela não possui o sacerdócio apostólico, essa igreja tampouco pode chamar-se apostólica, porque são dois os pilares principais que nós diagnosticamos se a igreja é ou não apostólica. Por isso, esse nome, Igreja Católica, Igreja Una Santa Católica, dita apostólica, uma só palavra resume isso tudo, ortodoxa, só pode ser realmente a Igreja Católica, ou seja, a Igreja Ortodoxa é a Igreja Católica, a única Igreja Católica é a ortodoxa, porque é aquela que possui, do grego, katholos, que significa justamente tudo que se deve ter, todo conhecimento através da doutrina, como diz a fé. Então, todo conhecimento, nada falta de conhecimento à Igreja Católica, porque ela possui a fé apostólica. Nada falta nela de poder, porque ela possui os mistérios do sacerdócio apostólico, tem a sucessão apostólica. Então, por isso que uma igreja católica, que é una santa, apostólica, católica, significa uma só palavra, igreja ortodoxa, porque nela não falta nada, ela tem a verdadeira doutrina, e ela possui, portanto, a catolicidade da igreja, ou seja, todo o conhecimento doutrinário sobre tudo em relação a Deus, ao homem, aos aspectos políticos, geográficos, seja o que se quiser saber do mundo, econômicos, a igreja tem a sua visão elevada sobre tudo isso. É só o governo, na matéria teológica, cristologia, estudar-se-á que o único governo aplicável é o monárquico, porque assim como Deus governa, um só Deus governa todo o universo, também um monarca deveria governar as suas nações de maneira soberana, claro. E esta seria a parte que seria semelhante à natureza humana do Theanthropos. Junto com a igreja, em matéria sinfônica, numa sinfonia de poderes, onde eles se misturam e ao mesmo tempo, quer dizer, não se misturam, mas ao mesmo tempo estão inseparáveis, como também a natureza de Cristo não se mistura, a humana e a divina, mas também são inseparáveis e indivisíveis. Assim também a monarquia sempre deveria ser iluminada pela igreja. E a igreja, não sendo submissa à monarquia, mas iluminando-a com a santidade, a monarquia santa, ou tentando-se fazer-se santa, junto com o povo santificando-se, o povo sendo o detentor desta fé, um povo santo de uma linhagem real, povo escolhido, poderia dar ao mundo aquilo que era uma pitada do reino dos céus, através de um rei cristão, ortodoxo, sagrado no sacramento, no mistério da coroação monárquica, poderia governar o seu reino com a iluminação da igreja, para com seus temas, mas tomando suas medidas de maneira, claro, autônoma, mas sempre tentando trabalhar a sua política para facilitar, até mesmo nessa nação, ao modo de vida que o seu povo poderia ser santo. Em uma palavra, ser salvo.
E a igreja protegida por essa monarquia contra invasores, contra hereges, contra saqueadores de coisas santas, poderia ter como também ir vivendo, sobrevivendo nesse mundo caído, onde desse lado de cá da eternidade nunca há perfeição. Esse, por exemplo, é uma das matérias que a própria igreja, por ser católica, tem em relação à doutrina, em relação até a guiamento político, posicionamento político nesse mundo tão maluco, onde a democracia, que agora o governo foi instalado em todo o Ocidente, está mostrando, o Ocidente está caindo, porque justamente se embasou naquilo que é a democracia mostra justamente que o Ocidente está ruindo devido a esse pensamento democrático. Como nós brincamos no meio clerical, demoniocracia. Porque quando se diz que todos mandam, é como o inferno. No inferno também cada um dos demônios se diz também autônomo, cheio de suas ideias. Satanás também se disse assim, querendo fazer-se passar por Deus. E o inferno é um reino dividido, como disse nosso Senhor. Cada um também tem a sua maneira de ser. E obedecem uns aos outros baseados em torturas, como a demoniologia também nos ensinará. Que os demônios maiores vão torturando os outros para que eles obedeçam. Então é um reino baseado em dor, em tirania. E a democracia é a tirania. Só que antes fosse do povo. É a tirania de maus posicionados políticos que não vão trabalhar pelo povo, trabalhando pelos seus interesses. Afinal de contas, é um governo feito para que cada um usurpe o poder para si e vão realmente não trabalhar para o povo, mas o poder será poder em si mesmo. Então, quando as coisas fogem daquilo que é o conhecimento da catolicidade da igreja, tudo passa a ficar, o mundo já é ruim. Quando nós estamos fora daquilo que é a proteção da catolicidade da igreja apostólica, tudo fica pior. Por isso, a única coisa que devemos fazer, ao menos nessa vida, pecadores que somos, é nunca nos distanciemos, nunca nos afastemos da igreja apostólica, por essas razões que eu lhes ensinei. Fora disso, podem existir outras igrejas? Não, são para sinagogas, por não ter o pilar da fé apostólica, nem o segundo pilar do sacerdócio apostólico, a sucessão apostólica. Então, algumas igrejas, elas vão possuir sucessão mecânica. Por exemplo, Roma, os etíopes, os coptas, os sírios malancares, também mecanicamente nós vamos ver, eles possuem uma lista mecânica de sucessão apostólica. Mas guarda a doutrina? Guardam a fé apostólica incólume? Não. Passaram a ser para as sinagogas. São hereges. Estão cortados do corpo de Cristo, separados. Anátema para eles significa que estão cortados, separados. Outros não possuem a sucessão mecânica, mas podem dizer que alegam-se como defensores da fé apostólica. Isso chama-se um cisma. Se separaram da sucessão mecânica apostólica e mantêm a doutrina. Então, alguém que veja um cisma é perigoso por isso. Ele pode dizer tudo o que os apóstolos diziam, mas quando nós vamos estudar a sua sucessão apostólica, houve uma quebra e alguém se rebelou no meio do caminho, fundando uma igreja paralela, também será para a sinagoga. E outros não vão ter nenhuma nem outra, como são os hereges mais modernos, que nem possuem tão pouco a doutrina toda fechada, como tão pouco, ou já tiraram algo, ou adicionaram coisas, suas maluquices, ou tiraram coisas, porque pensaram-se Deus e tiraram coisas da doutrina. Quem pode ter sã consciência e dizer que vai remover algo do que foi a doutrina que os apóstolos receberam, que foi a fé que fundou o universo? Só um louco pode fazer isso. Nós temos um nome para isso, uma pessoa no alto grau de prelast, de ilusão espiritual, cria-se doutrinas, removendo umas coisas e até o que às vezes é até ridículo, adicionando coisas humanas também. Isso são chamados cismas, ou aqueles que são os hereges, as igrejas heréticas, que infelizmente criaram outras doutrinas, ou simplesmente aqueles que mantêm uma fé apostólica, mas não possuem a sucessão mecânica, também são para sinagogas. E alguns não possuem nenhum nem outro. Como, que exemplo podemos dizer? Os protestantes, atualmente, vocês podem ver que eles não possuem sucessão ininterrupta e a doutrina já está alterada. São para sinagogas como da pior qualidade. Roma possui a sucessão mecânica, mas sua doutrina é uma doutrina protestante já. Então também não serve para a sinagoga. Doa quem doer, essa é a verdade. E nós temos aí os coptas, os etíopes, os sino-malancários, os jacobitas, guardam uma doutrina que infelizmente separou-se daquilo que é a doutrina apostólica.
mas possui sucessão histórica, mecânica, ininterrupta. Não vale ser só mecânica, tem que ser uma sucessão continuada pela graça de Deus, sem haver mudança de doutrina. Por isso, meus amados cristãos, nós temos falado sobre esses pilares. É bom, todo ano eu repito isso, e há que repetir todos os anos, porque esse tema da apostolidade da igreja é o que vai nos salvar no dia do juízo final ainda da nossa geração. Vocês verão. Porque conforme os tempos ficarem mais obscuros, que a única coisa que vai nos manter minimamente sãos e alimentados nesse mundo, física e espiritualmente, emocionalmente equilibrados, é a apostolidade da igreja, há que entender como estar nela e não desvirtuar-se dela. Então nós vimos ontem mesmo, eu recebi uma notícia de que, por exemplo, no Patriarcado de Constantinopla, se essa eparquia que eles têm, esse departamento americano, diretamente da sede de Constantinopla, houve, por exemplo, o primeiro casamento, primeiro batismo, não casamento ainda, vai chegar lá, eles vão chegar, vocês verão, mas o primeiro batismo de um filho que chamaram, quais são os padrinhos? Cadê o pai e a mãe? E o pai e a mãe é um casal homoafetivo. Então, veja bem, dentro da doutrina, existe essa modalidade de matrimônio? Estamos dizendo que somos homofóbicos? Não. A homossexualidade é uma doença da visão de vida cristã? Sim. Pode ser tratada para quem quiser. Modalidade de casamento, permitida pela igreja apostólica, existe de pessoas do mesmo gênero? Não. Condenamos essa modalidade? Também não. Mas isso não é aquilo que a igreja prega e executa no seu organismo. Essas pessoas estão envolvidas com a igreja apostólica? Sejamos sinceros, por favor. É claro que não. Não adianta dizer que esses cés que estão em comunhão com esse tipo de prática possuem a fé apostólica. É ridículo. Por isso o mundo todo está jazendo cada vez mais em confusão. E é por isso que todo ano é necessário voltar e bater o pé nesses temas da apostolidade da igreja. Mas esse ano, vamos adicionar uma pequena outra característica da apostolicidade da igreja. Além de ser o pilar da fé apostólica e do sacerdócio apostólico, o que mais tem de característica? Tem muitos dons. Quando nós falamos da apostolicidade, ela vem todos os dons que os apóstolos receberam como receptáculos do Espírito Santo. Mas o dom que esse ano eu gostaria de adicionar é justamente o que nós falamos aí, em um dos últimos sermões do Paraguai. Quando nós dizemos, segundo os homilias de São Macário Grande, que Nosso Senhor disse, se o olho está doente, todo o corpo também ficará em escuridão. Mas se o teu olho é são, também há luz no teu corpo. Mas se o teu olho está doente, quão grandes são as trevas em teu corpo? Claro, se o órgão que deveria minimamente captar luz está obscuro, dupla e tripla será a obscuridade desse corpo. Chama-se o cego. O órgão que deveria receber luz não recebe. Imagine como os seus sentidos não são prejudicados por isso. Sua vida. Agora, isso é uma análise que, na verdade, nossos santos pais nos dizem que esse olho refere-se à mente, que é o olho da alma. E se a nossa mente, que deveria ser o órgão que entra em comunhão com Deus, primeiramente, para que quando a mente entre em comunhão com Deus seja iluminada, e quando a mente é iluminada, a alma passa devagar a também ser iluminada, ao ponto que o coração e o nous também recebem essa luz, chegando à plenitude da iluminação de um homem. Se a tua mente está cega, ou seja, obscura, quão grande não serão as trevas de tua alma, assim diz nosso Senhor. Porque o olho da alma é a mente. E a mente foi feita para estar sempre em comunhão com Deus, através de pensamentos relativos a Deus. A mente não foi desenhada quando Deus desenhou o homem e fez os seus sentidos e o seu corpo, ele fez os sentidos para estarem submissos à mente. E não a mente submissa aos sentidos do que é uma doença. A consequência da queda causou essa doença, que a nossa mente agora está submissa aos sentidos. Há que se libertar disso, é uma terapia dura, dificílima. Requer realmente quase uma sessão de pilates em nossa vontade, nosso tipo de tendência, para que a mente volte a governar os sentidos. E isso, na verdade, só se dá com a graça hiper, ou seja, para acima e além da razão, do Espírito Santo. Nós não temos poder para dizer, agora mente, vamos, exercício. Se exercita, faça bastante exercícios para que você possa dominar os sentidos. O yoga, o confucionismo, o shintoísmo, o hinduísmo pregarão esse tipo de práticas, mas não chegam na libertação.
O homem pode até melhorar nos seus hábitos e no seu autocontrole, mas a libertação total de sua mente e dos sentidos só se dá pela graça que está nos sacramentos, que porventura estão na Igreja Apostólica, através dos mistérios que são doados gratuitamente, através do sacerdócio apostólico. Portanto, São Macário, tendo explicado isso, interpretado para nós, significa esse olho, que se está são ou doente, o corpo também estará são ou não, iluminado ou não, em trevas ou não, e se tão grandes são as trevas da mente, quanto maior serão as trevas de tua alma, ou seja, do teu corpo para o teu olho. Mas São Macário vai mais além e diz que, na verdade, esse olho, essa mente, que na verdade ilumina o corpo, significa os apóstolos como sendo o olho do universo. Os apóstolos são o olho que, recebendo luz, passa a iluminar o corpo, ou seja, o cosmo, o mundo. E se os apóstolos estiverem cegos, quão grandes não serão as trevas do mundo, do universo? E é exatamente aqui, meus amados cristãos ortodoxos, que nós vamos chegando na conclusão de por que é que cumpriu-se aquelas profecias terríveis. Eis que o amor esfriará de tal maneira, devido à iniquidade ter aumentado, que realmente chegaremos àquilo que é a perda total ou quase da fé. Porque a fé sempre será mantida até o último dia pela igreja verdadeira, seja onde ela estiver. Mas onde que aconteceu? Onde é que está a igreja há 100 anos? Nós vamos para um século de que a igreja fugiu para o deserto. Primeiro pela perseguição russa, a Sé moscovita teve que ir para as catacumbas. Depois, com as inovações de novo calendário, as heresias de filetismo, de ecumenismo, nos deram agora que há 100 anos o ecumenismo bate de frente, luta esmagadoramente para tentar detonar, implodir a fé ortodoxa na famosa operação que todos vocês sabem, Trojan Horse do inglês, para nós, cavalo de Troia. A infiltração de hereges programada dentro do âmbito ortodoxo para fazer que a doutrina seja mudada para a dita heresia. A heresia de todos os tempos chegou ao seu limiar, onde todas as heresias agora se juntaram, desde o arianismo, a maniqueísmo, a tudo que imaginar, adopcionismo, nestorianismo, monotelismo, monofisismo, iconoclasmo, tudo se juntou junto e colocou-se o nome de ecumenismo. E essa é uma nova heresia, há 100 anos ela está golpeando a igreja. E, portanto, nós podemos dizer que nós voltamos a um tempo da era primitiva apostólica. O que queremos dizer com isso? Que assim como os apóstolos, quando começaram a pregação, o mundo todo ainda era pagão e não iluminado, e por isso havia consequências econômicas, sociais, políticas entre os pagãos, e todos estavam já cansados daquelas marmotas todas, e os apóstolos começaram a afundar devagarinho o excesso, viajando para o mundo. Nós voltamos e regredimos a isso. Poucos são os locais no mundo que estão iluminados pela fé apostólica, pelo sacerdócio apostólico. Então, um terceiro dom da apostolicidade é ser luz e sal da terra. Assim como a carne necessita ser salgada para que a corrupção dela seja neutralizada, o mundo também, se não é salgado pela doutrina e pelo sacerdócio apostólico, passam a aumentar em alto grau de iniquidade e de corrupção. É por isso que nós vemos tempos tão confusos, onde as pessoas tornaram-se idiotas, imaturas, infantis, ao ponto de não discernirem mais nada, até os assuntos mais básicos. Nós vemos que as pessoas como estão confusas até nas coisas mais básicas da civilização humana. As pessoas agora não compreendem mais, estão criando até novas maneiras de viver. É pior que os animais para nós seres humanos, querem impor isso como uma normalidade. Por quê? Qual é o porquê? Se nós ficamos analisando isso, os sintomas econômicos, políticos, sociais, nós estaremos como no corpo. Quando nós tratamos só os sintomas e não a causa da doença, é que a gente pode até aumentar a doença, perder o tempo da cura e morrer.
assim também se dá para com as causas dos problemas do mundo. Não podemos ficar analisando sintomas. Muita gente fica muito revoltado e queremos sair como possuidores de causas perdidas. Esse chama-se não um visionário, mas sim um idealista perdido, que busca causas. Sim, é bom que o homem busque causas maiores que ele, ideais maiores que ele para viver em prol disso. Isso sim, isso é permitido, não é pecado. Mas quando esses ideais são ideais mortos por pessoas que na verdade são idealistas, que querem mudar completamente com reformas econômicas, políticas, ou mundo, ou sociais, essas reformas não vão resolver nada, porque estão tratando os sintomas. A causa de todas essas desordens, desequilíbrios, é porque a fé apostólica voltou a recolher-se nas catacumbas, nos desertos e na escória que restou para ser fiel, como nós mesmos. Então, como agora as sés apostólicas caíram e há poucos lugares do mundo ainda possuem a fé, ainda que graças a Deus existe e existirá até o fim, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, só que o mundo perdeu a luz. E se o mundo perdeu a luz, quão grande são as trevas do mundo? Porque se o olho, que é os apóstolos, está como obscuro, porque os vistos estão caindo, as estrelas do céu, como diz o Apocalipse, que caíram, que iriam cair, são os bispos. Os bispos estão sendo apagados, como também na volta do Filho do Homem, as estrelas vão ser devagarinho apagadas. Assim também os bispos estão apagados. Mas ainda sobram alguns. Graças a Deus sobrará até o fim. Entende porque o mundo está realmente em grandes trevas? Por que o mundo não tem mais o sal para poder salgar o universo e impedi-lo de ser corrompido, ficar podre? Porque os apóstolos agora resumiram-se a gatos pingados. Como também foi o começo da era apostólica. E os santos padres tiveram em Nicéia, no primeiro concílio ecumênico, eles tiveram revelação divina, onde foi dito, assim como foi no começo, será no fim. E eles disseram, então nós queremos viver no fim, porque o fim será tão difícil como foi no começo, e a coroa será uma coroa tão grande como foi os apóstolos, desde que aqueles homens e mulheres daquela geração corrupta, incrédula, ao menos estejam ali tremendo, agarrando-se na fé dos apóstolos, nossos padres. E eles desejariam São Nicolau, São Espiridão, São Quirino de Jerusalém, Santo Atanásio, desejariam, se pudessem, viver na nossa geração para dar testemunho do que foi o testemunho apostólico. Mas não foram escalados para essa luta. A luta deles foi outra glória que tiveram. Mas a nossa geração está convocada para a luta final, a luta da nova era apostólica, onde agora, de fato, o que restou? Gatos pingados, que temos que nos manter firmes, custe o que custar, nesta obscuridade que o mundo está. Não devido a problemas sociais e econômicos, são sintomas. Sintomas de quê? Problemas sociais, ambientais, ecológicos? São sintomas da verdadeira causa. O mundo está em trevas porque os próprios apóstolos caíram e se apagaram. Mas, meus amados cristãos ortodoxos, ainda há esperança. Assim como na noite, os vagalumes são poucos, mas quando se olha aquilo, se traz grande conforto e ternura ao coração. Assim também, nós, os verdadeiros cristãos ortodoxos, sim, somos como meros vagalumes na noite de trevas de nossa geração. Somos pouca luz, não muda a realidade de trevas. Mas aqueles que querem, são sensíveis, essas pequenas luzes de vagalumes, poucos luzeiros tão fracos e débeis, porque até os poucos que restaram na fé apostólica, convenhamos, nossa prática é muito débil, nossa espiritualidade é muito fraca e nossa santidade nem existe. Nós estamos exatamente como os jovens na fornalha, Ananias, Asaías e Misael, clamaram. Ó Senhor Deus de nossos pais, o que eles disseram? Tudo isso que ocorreu conosco, tua justiça e essa medida do exílio, tu que és o juiz verdadeiro, supremo, essa medida de justiça que nos colocou nessa situação é verdadeira. Porque nós abandonamos a fé de nossos pais, abandonamos a fé de Abraão, Isaac e Jacó, crescemos em iniquidade, e é por isso que tu és soberano nas tuas decisões. Mas, por favor, não nos julgues segundo a tua justiça, mas segundo a tua misericórdia, pelas orações de Abraão, o nosso pai, de Isaac, teu servo, Israel, teu santo,
tenha piedade de nós. E nós estamos como jovens da fornalha, poucos no meio de tantas trevas, mas a pouca luz que existe ainda é capaz de manter ao menos nós orvalhados com aquilo que é a graça do Espírito Santo, e para o mundo, preservados na fornalha, sendo orvalhados com aquele frescor, assim também nas trevas do mundo nós mantemos uma pequena luz do Espírito Santo. Não muda a realidade, mas os que são sensíveis, essa mesma força de fé tão fraquinha, que ilumina tão pouco o nosso século de trevas, aqueles que são sensíveis, causa neles grande sensibilidade, ternura de coração. No meio da noite nos sentimos muito alegres de vermos a dança dos vagalumes. Também no mundo de hoje, das trevas que jazemos, quem quiser, mesmo com tanta confusão, sentirá consolo em ver a dança noturna dos ortodoxos no meio dessa geração de trevas. E vão ver aquele sinaleiro e vão seguir e vão achar um grande conforto da fé apostólica em sua doutrina, que sabe de tudo, por isso é católica, e em sua sucessão, que é apostólica, ininterrupta, e que, portanto, nos dá os sacramentos, os mistérios, que ninguém pode viver sem, se quiser não ter apenas um corpo saudável, mas todo o seu ser saudável necessita estar usufruindo dos sacramentos. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, vamos tratar de entender que mesmo com a fé tão débil que temos, uma prática de santidade inexistente, não temos mais rei, como disse os jovens da fornalha. Oh, mas Senhor, tua justiça é soberana, por isso realmente não há mais rei, não há mais sacerdote, não há mais santos, não há mais profetas, nem templo temos para poder oferecer mais sacrifício. Exatamente por quê? Por causa de nossos pecados. Assim devemos orar ao nosso Deus, e com o coração contrito e quebrantado oferecer a Ele o nosso arrependimento, fraco que seja, não importa, vamos oferecer o nosso arrependimento. E oferecendo esse coração, aí sim, estamos trabalhando individualmente a melhora do mundo. Cada vez que oferecemos um coração contrito e quebrantado a Deus, de nossa maneira secreta, como Deus conhece, e não olhando os pecados dos outros, perdendo tempo olhando os pecados dos outros, mas concentrando-nos em nossas enfermidades, então nisso jaz a compreensão da fé apostólica. Tudo que nós falamos até agora no sermão não fará nenhum sentido se isso que eu acabei de dizer for trivial. Porque nós estaremos trocando o principal pelo trivial. Muitas pessoas vêm, como vocês são testemunhas, e se embebedam com o conhecimento doutrinário, mergulham e se embriagam nos sacramentos, mas esquecem que o principal de tudo isso, essas coisas são meios. O fim da fé apostólica é que um coração contrito e quebrantado se humilhe voluntariamente, pense nos seus pecados e concentre-se não em melhorar o mundo em causas perdidas, mas em melhorar o terreno de seu solo, de seu coração. Nisso ele estará vivendo a conexão íntima com a fé apostólica. Mas muitos trocam esse que é o principal como se fosse algo como que trivial. Não, é assim, queremos saber toda a doutrina apostólica, cada cânon, cada regra da revelação criada do Espírito Santo, cada ponto, cada santuário da filocalia, cada escrito dos santos padres. E também queremos comungar todos os domingos, queremos confissão, queremos a unção dos enfermos, queremos mais sacerdotes, mais ordens. Ok, mas para que tudo isso? Se o que era mais importante tornou-se trivial. Abrir o coração para constantemente perdoar. Como uma pessoa pode se dizer da fé ortodoxa e não perdoar? Como alguém pode se dizer apostólico e não dar perdão também? Pedir perdão, ajoelhar-se, fazer prostração, chorar diante do outro se necessário, humilhando-se. Não, nessa parte todos querem ser apostólicos, mas duros de coração. E é por isso que a luz não brilha como deveria, mesmo entre os verdadeiros cristãos ortodoxos de nossa geração. Deixemos o que é secundário para o segundo lugar e assumamos com rapidez e destreza algo que não deve ser trivial. Humilhar-se, pedir perdão, dar perdão e, ao mesmo tempo, focar-se em seus pecados e despreocupar-se com os pecados dos outros,
Nisso jaz a fé apostólica, que os maiores exemplares disso foram os príncipes deles, e por isso foram chamados príncipes. Pedro e Paulo foram grandes artistas do arrependimento. Um era o anticristo, e tornou-se o príncipe dos apóstolos. Pedro negou a Cristo, é o anticristo. Tornou-se o primaz. Porque, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, somente tu sabes que eu te amo. Muito bem, apacenta minhas ovelhas. E de fato foi isso que Pedro fez. Dedicou toda a sua vida para apacentar as ovelhas. E provou que ele realmente amava o Senhor. E quanto a Paulo, o assassino de Cristo, um perseguidor da igreja, foi feito também o príncipe dos apóstolos, levando como ele, não sou apóstolo, feito como por um aborto. Porque na verdade nem apóstolo posso ser chamado, ainda que sou o maior deles. Porque sou o que mais viajo, abdiquei de esposa, não tenho onde morar, não tenho nada, passei por, como lemos hoje de maneira emocionante na leitura, passei por todo tipo de provações, chicotes, a nudez, o exílio, o frio, os irmãos falsos, as traições dentro das próprias igrejas, tudo porque para mim o viver é Cristo e o morrer com Ele é lucro. Por isso, nisso jaz a fé apostólica, humilhar-se, perdoar, pedir perdão, e estar sempre focado em seus pecados e ser muito condescendente e despreocupado para os pecados dos outros. Que disso, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas orações dos filhos apóstolos Pedro e Paulo e todos os outros apóstolos e santos. Amém. Amém.